A Aliança de Misericórdia, no Parque de Taipas, em São Paulo, atende cerca de 270 crianças de 0 a 5 anos em 2 creches, onde recebem educação, alimentação e assistência médica. Irmãos, o teu sim, a tua ajuda é preciosíssima para Deus, é preciosíssima para nós, é preciosíssima para esses filhos que clamam para a vida. Olá, irmãos do Misericórdia Online, você que está aqui voltando a meditar a Palavra de Deus todos os dias. Eu sou Francisco, voltando aqui a meditar com vocês. Há muito tempo já não venho meditar com vocês, mas estamos aqui de volta para começar esse dia, essa palavra, irradiando essa palavra de Deus, né, nas nossas vidas. Se você está meditando à tarde ou à noite, não importa. O que importa é que você veio aqui buscar a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, né? Então que essa luz de Deus possa irradiar na sua família sempre, cada vez mais. Hoje o Evangelho vai se encontrar em Mateus, capítulo 23, versículo de 1 a 12. Tá bom? Você pega a sua Bíblia lá, vamos meditar juntos. Enquanto a gente reza aqui, vinde Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Depois, Jesus falou às multidões e aos discípulos. Os escribas e os fariseus sentaram-se no lugar de Moisés para ensinar. Portanto, tudo o que eles vos disserem, fazei e observai, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram fardos pesados e insuportáveis e os põem nos ombros dos outros. Usam faixas bem largas com trechos da lei e põem no manto franjas bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de Rabi. Quanto a vós, não vos façais chamar de Rabi, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Não chameis a ninguém na terra de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chames de guia, pois um só é vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é uma palavra bem simples, né, bem concreta também, de ações que a gente pode tomar na nossa vida, né, umas linhas de ações que Jesus dá, bem indicando o que Ele quer que nós entendamos e vivamos na nossa vida, né? Primeira coisa aqui é essa coisa de falar, mas não fazer o que eu falo, né? Então, a gente tem que ter essa palavra, tem que falar, tem que evangelizar os pobres, mas de nada vale se eu evangelizo sem dar o testemunho, né? De nada vale se eu não saio de mim mesmo e falo, não, esse é o meu testemunho, mostrar o meu testemunho, além somente de falar que eu fui isso, que eu fui aquilo, que eu fui melhor, que eu me sobressaí. Não, eu tenho que dar meu testemunho. Qual é o meu testemunho? Qual é a minha verdade? O que é a minha vida? O que eu vivo? Né? Então, o mais importante do que o falar é o fazer, a ação, o concreto. Né? Deus sempre fala desse concreto, da gente ir lá e colocar a mão na massa mesmo e evangelizar, né? Pregar, mas dando o nosso testemunho. Né? Então esse é o primeiro aspecto bem concreto que Jesus nos coloca aqui. Depois o segundo aspecto que ele coloca aqui, é essa parte que ele fala, né? Quanto a vós não fossais chamados de Rabi, nem de mestre, nem de pai, nem de guia. Né? Então a gente pode colocar aqui, depois desse último versículo, né? Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Sempre isso colocar em último.
Quantas vezes no nosso trabalho, na escola, na faculdade, a gente quer ser o melhor em tudo? Por quantas e quantas vezes a gente quer se sobressair, receber os méritos, né? Então, que na sua vida você busque sempre essa humilhação. Mas a humilhação que vem de Deus. Sempre se colocar por último. Porque os últimos serão os primeiros, é uma passagem bíblica, é que está na Bíblia, é que está escrito, é evangélico isso. Então a gente precisa acreditar nessa palavra, né? Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então que nós possamos hoje ter esses dois aspectos na nossa vida, como essa palavra de testemunhar a minha vida, não somente falar, mas de colocar a minha vida. O que eu estou vivendo? Eu estou vivendo conforme as coisas que eu digo? Então é uma questão para a gente se colocar hoje, né? Fazer e falar, mas não deixar a ação. E essa forma de não se exaltar, mas se colocar sempre último. Então eu te convido hoje a viver essa palavra na sua vida, né? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus possa te ajudar a caminhar à luz da palavra. Fique com Deus e até a próxima semana.